Seguimos então com a leitura do livro Sexo Além da Morte, orientado por André Luiz e narrado por Américo Ranieri. Ainda no Vale. Eu já aprendera, na viagem ao abismo, que o perispírito pode se mutilar e que a criatura espiritual tende a imobilizar-se perispiritualmente, embora não retroceda no campo da evolução. Subimos ou descemos de acordo com a direção que damos ao nosso pensamento. E eu aproveito aqui, meus amigos, para dizer a vocês que eu já estou preparando o livro Formas Pensamento. Em breve ele estará aqui no canal. Recomendo a todos, porque quando a gente entende como funciona o nosso pensamento, a gente acaba controlando melhor. Vamos adiante. Todavia, para mim, era imensamente chocante verificar que o amor descontrolado conduzia ao mesmo resultado. Como conciliar o ensinamento que nos orienta no sentido de que o sexo e o amor eram leis da vida e a decadência daqueles seres? Diana, que se juntara de novo ao nosso grupo, ouviu minhas indagações mentais e passou a orientar-me. Meu caro, disse ela com suavidade, não há nenhuma contradição nisso. Tudo está certo. Por exemplo, uma criatura se alimenta para viver e tudo vai bem. Se, no entanto, comer demasiadamente, poderá sofrer perturbação estomacal. Quem passa a noite sem dormir poderá estar sujeito a esgotamento nervoso. A máquina tem um limite de uso. O abuso é que está errado. Compreendeu agora? Esses espíritos, quando na Terra e mesmo neste plano, levaram muito longe a liberdade sexual. Perderam-se a si mesmos e agora têm que se recuperar. Vi que Diana era a senhora absoluta do assunto, e aquilo dito pelos seus lábios me parecia mais doce e mais suave. Reconfortei-me com a sua palavra e agradeci-lhe a bondade. Então, prosseguimos a marcha. Percebi que, por um motivo qualquer, que escapava à minha argúcia, os instrutores espirituais me levavam a ver as criaturas mutiladas por amor. Eu quero deixar claro aqui, porque a palavra amor é muito pobre para a gente separar as coisas. O amor, emoção é uma coisa, o amor, sexo é outra coisa. São coisas diferentes, certo? Continuando. Eles mesmos que nos anunciaram que o amor era a lei da vida, talvez, quem sabe, há uma grande dúvida entre as pessoas com referência ao uso do sexo? Seguíamos. A folhagem verde escuro agora clareara um pouco. O sanatório parecia mais perto. Suas torres, de uma beleza invulgar, apontavam para o infinito, onde a lua e as estrelas brilhavam, clareando-nos de alguma forma o caminho. A luz lunar nas faixas espirituais funciona de modo diferente e as partículas atmosféricas brilham com mais intensidade, de maneira que a claridade nos planos espirituais é maior. Uma tristeza tomou minha alma. Afinal, a forma humana daquelas criaturas nos identificava com elas. O corpo espiritual adquire maior vitalidade e as suas células espirituais conquistam maior velocidade à proporção que colocamos a mente em Deus e nas coisas espirituais. Por outro lado, as células perispirituais tendem a diminuir a sua velocidade e a imobilizar-se à medida que fixamos a mente nas coisas materiais. Neste caso particular do sexo, muitos fenômenos diferentes ocorrem, explicou Diana. A sexualidade sadia e pura canaliza energias superiores e transfunde fluidos de renovação, expressando o amor verdadeiro, de modo que as criaturas se sentem fortalecidas. A sexualidade perturbada, no entanto, arrasta o ser para as zonas inferiores da vida. Contudo, não há crime. Cada um assume a responsabilidade de seu ato. Aqueles que praticam relações sexuais com este ou aquele elemento indiscriminadamente não cometem nenhum ato que atente contra a misericórdia de Deus, mas sujeita-se a ligar-se às companhias espirituais que o outro possui e caminhará na estrada materializante das forças menos elevadas. Como já dissemos, há um desgaste das forças sexuais. Assim como se gasta na Terra o patrimônio material, também se gasta o patrimônio das energias sexuais. Aquele que esbanja o que possui fatalmente alcança a pobreza.
É lógico que isso se reflete no organismo físico. Porém, a sexualidade de teor mais elevado mantém o ser em boas condições perante os esforços da vida. Tudo no mundo está sujeito a transformações. O bem e o mal transformam-se a cada passo, ou para melhor ou para pior. Compete ao ser, dada a direção que o conduzirá à luz ou o atingirá nas trevas. Devemos em tudo buscar a lei de Deus, e ela representará sempre harmonia, beleza, verdade, perfeição e amor. Fiquei olhando Diana em sua forma angélica e pura, beleza inconcebível pela humanidade. A caminho agora se juncava de flores, águas claras e puras, murmuravam por entre folhagens a sua canção. Um ar leve passava a brincar no espaço, percebi que a zona era mais saneada. O odor pestilencial afastara-se. Nossos pés pisavam um gramado verde claro e em tudo havia um perfume diferente. São os cheiros dos remédios que se exalam do sanatório, disse Eleutério. De lá vem um ar diferente. Os médicos que colaboram no sanatório têm procurado sanear o ambiente à volta no anseio de melhorar as condições. Como você vê, meu amigo, a zona livre ou o vale livre é muito grande. De fato, eu já observei isso. A extensão do vale era imensa, perdia-se a distância infinita. O que vimos, continuou Eleutério, é apenas uma nesga onde se situam alguns tipos voltados à sexualidade. Mas a multidão não tem fim. São criaturas de todo tipo, de todas as raças. Há atualmente na espiritualidade menor um anseio muito grande de extravasar os sentimentos sexuais na Terra. Os espíritos superiores estão procurando controlar, de certa forma, essas manifestações, embora haja discordâncias aqui mesmo quanto à permissão. Reconhece-se que no mundo não pode mais continuar prisioneiro do sexo. Por outro lado, não podemos apoiar a liberdade sexual no mundo desde que é associada à prostituição, ao crime, aos entorpecentes, à desordem, à vagabundagem desenfreados dos espíritos menos felizes, que já quase perderam o uso da razão e que se reencarnam por força da lei, mas que, dependendo de nós, serão governados ainda que à distância. Compreendemos a mocidade atual, acreditamos que é legítimo o seu anseio de reforma, mas não podemos aceitar o crime. A sexualidade em si é lei da vida e deve ser exercitada, desde que não se busque destruir o próprio ser humano, que é obra de Deus. Eleutério calou-se. O sanatório aproximava-se. Vimos algumas pessoas que passeavam em seus vastos jardins. A claridade suave, semelhante à luz de luar, brilhava na folhagem. Meus amigos, é bom senso, termos bom senso. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.